Imagina a cena, porque ela se repete todo santo dia nos maiores escritórios do país. Com certeza. O profissional corporativo passa tipo umas 3, 4 horas brigando intensamente com o ChatGPT ou qualquer outro assistente de inteligência artificial. Lapidando o texto. Exato. A pessoa ajusta o tom do prompt umas 18 vezes, pede para refinar a paleta de cores dos gráficos, manda reescrever os tópicos para soarem mais persuasivos. Fazendo aquela ginástica tecnológica toda. Isso. E aí gera um material que esteticamente daria orgulho a qualquer estúdio de design. Mas aí chega a hora da verdade, né? Momento de ir pra pista. Pois é, a pessoa entra na sala de reunião da diretoria, conecta o cabo no projetor, respira fundo e, simplesmente começa a ler os próprios slides. Linha por linha. Linha por linha, em voz alta, para uma mesa cheia de executivos plenamente alfabetizados. Eu fico chocada porque chega a ser cômico, sabe? Se não fosse o padrão trágico da nossa indústria. É o verniz tecnológico perfeito, né? Servindo só para maquiar um buraco gigantesco de comunicação. Porque, olha, delegou-se para a máquina a parte visual e a compilação dos dados. Mas o pessoal esqueceu de um detalhe fundamental. Nenhuma inteligência artificial consegue olhar no fundo dos olhos de quem está sentado na mesa e garantir que a pessoa não puxe o celular do bolso no meio da apresentação. Nossa, total. O celular é o maior termômetro, né? Exatamente. A tecnologia até tenta resolver a superfície. Mas o abismo real, aquele abismo de conexão humana, continua ali, intacto. E isso fica gritante naqueles setores que têm um apego quase religioso à formalidade cega. Tipo o direito e as grandes corporações. E é exatamente nesse abismo que o nosso Deep Dive de hoje vai mergulhar. Nós vamos dissecar os insights daquele artigo sensacional. A IA fez seus slides. E agora? Excelente texto. Escrito pelo André Medeiros, que está publicado lá no portal da Advoco Brasil. Lendo esse texto, a imagem que não saía da minha cabeça era tipo a de alguém que vai numa concessionária e compra um motor de Fórmula 1 de última geração. Altamente eficiente. Isso, caríssimo. E aí instala direto num chassi de um carro abandonado, sabe? Completamente enferrujado. Que não aguenta a primeira curva. Exato. A máquina, a IA, até faz a força bruta, né? Ela levanta a jurisprudência, ela estrutura a lógica, faz o trabalho pesado. Mas a performance na pista, seja numa sustentação num tribunal ou num conselho de administração, depende inteiramente do piloto e da aerodinâmica daquele carro. E o chassi desmonta já na largada se a estrutura de comunicação for frágil. E o artigo do André Medeiros, ele é muito cirúrgico porque ele não traz aquelas diquinhas superficiais de coach de oratória, sabe? Tipo, respire fundo, ou imagine a plateia de pijama, essas coisas. Exatamente, essas bobagens. Ele vai na raiz estrutural e resgata o método do Patrick Winston. Que é um peso pesado. Muito. Para colocar em perspectiva para quem nos ouve, Winston não era um palestrante motivacional de internet. Ele lecionou sobre comunicação no MIT por nada menos que 40 anos. 40 anos no MIT não é pouca coisa. É uma vida inteira estudando como o cérebro absorve dados. A grande virada de chave dele foi tratar a comunicação humana não como um dom místico ou um carisma nato, mas como arquitetura pura, engenharia de atenção. A tese que a gente precisa amarrar logo de cara aqui é que delegar a persuasão humana para um algoritmo é uma ilusão que, no fim das contas, custa milhões em negócios perdidos. Total. E essa arquitetura que o Winston propõe já começa a cobrar a conta de forma bem agressiva logo no primeiríssimo minuto de qualquer fala. Tem a famosa regra dos 60 segundos, que o artigo da Advoco Brasil enfatiza demais. Essa regra de doer para muita gente. Nossa, lendo essa parte é impossível não ter calafrios lembrando de certas reuniões. Sabe aquele orador que começa com uma piadinha sobre o trânsito? Ou sobre o clima chuvoso? Isso. Só para, entre aspas, quebrar o gelo com pessoas que ainda não estão minimamente investidas no assunto? Ou pior ainda, aquele clássico e supostamente inofensivo: bom dia, eu queria primeiramente agradecer o tempo de todos, desculpem a correria para montar o material. O famoso tiro no pé. Exato. O framework do MIT simplesmente oblitera isso. O foco precisa estar única e exclusivamente na promessa de empoderamento. E olha,
Essa promessa de empoderamento muda o jogo porque ela altera quem detém o poder na sala. Pensa no mecanismo cognitivo da coisa. Tá. Quando alguém começa uma apresentação agradecendo pelo tempo dos outros, ou pedindo desculpas por um gráfico mal formatado, O que acontece muito, né? demais. Essa pessoa se coloca quase de forma inconsciente numa posição de submissão intelectual. Ela está essencialmente pedindo licença para existir naquele espaço. Pedindo um favor para ser ouvida. Exato. Winston se ensinava que os primeiros 60 segundos existem para convencer o cérebro da audiência de que os próximos 60 minutos não vão ser um desperdício. Porque quem ouve, ainda mais no ambiente corporativo, sob pressão, está fazendo uma conta de padaria mental o tempo inteiro. Sim, o famoso "o que eu ganho com isso?". Perfeito. A pessoa pensa, o que eu ganho prestando atenção nisso em vez de responder meus e-mails no celular? É uma conta muito fria de custo-benefício atencional, né? Exatamente. É matemática atencional pura. E a promessa orientada a resultados, ela interrompe essa conta na hora. É a diferença brutal entre você começar dizendo, hoje nós vamos revisar os impactos da nova portaria tributária. Super genérico e chato. E começar com, ao final desses 40 minutos, nós teremos um mapa exato e aplicável de 3 passos para blindar o caixa da empresa contra as multas da nova portaria. Uau! A audiência deixa de ser plateia e passa a ser recebedora de uma ferramenta prática, né? Eles ganham uma arma. Eles se empoderam. Mas peraí, deixa eu jogar a real sobre o nosso mercado. Tenta aplicar essa urgência no mercado jurídico tradicional ou na velha guarda corporativa. Aí o bicho pega. Pega muito, porque o treinamento histórico dessas áreas não é o oposto exato dessa objetividade toda. A gente sabe que existe quase um fetiche pelo labirinto retórico. O famoso juridiquês e corporativez. Isso. O profissional entra na sala, faz um preâmbulo histórico citando doutrinas de 100 anos atrás, usa jargões que ninguém fora da bolha compreende, e tudo isso para construir uma aura de inatingibilidade intelectual. Para parecer superior, basicamente. Exato. Chegar entregando essa promessa de empoderamento tão crua logo no primeiro minuto não soa muito alienígena para quem passou 5 anos de faculdade sendo treinado a escrever petições de 100 páginas e a esconder o próprio ponto final. Soa alienígena para quem está preso no modelo antigo, sem sombra de dúvida. Mas a ironia mais ácida desse labirinto retórico que a gente vê nos tribunais e nas diretorias é que, na grande maioria das vezes, ele funciona como um escudo contra a própria insegurança técnica do profissional. Nossa, verdade. Uma cortina de fumaças. Sim. A cultura arcaica vende a ideia de que a complexidade verbal é um atestado de inteligência. E o Winston vem e prova o inverso absoluto. A clareza é a manifestação mais agressiva de autoridade que existe. Achei forte isso, a clareza como agressividade. Mas se o profissional domina de forma profunda um precedente jurídico ou uma engenharia financeira super complexa, ele consegue pegar esse volume caótico e traduzir para o acessível logo na linha de partida. Ele não precisa enrolar. Pelo contrário, se alguém precisa de 15 minutos de malabarismo verbal para justificar o motivo de estar ali segurando o microfone, é porque a substância real daquele argumento é extremamente rala. Faz todo sentido. E essa insegurança fica ainda mais constrangedora, palpável quando a gente olha para o telão, né? O projetor é o detector de mentiras. Total. Se os primeiros 60 segundos definem o engajamento, os minutos seguintes são onde a atenção sofre mortes lentas e torturantes. O artigo se baseia no framework do MIT para elencar os, entre aspas, crimes de slide. E eu fico chocada como profissionais geniais no conteúdo cometem infrações de jardim de infância na forma. É um descompasso brutal. É bizarro, tem a proibição terminante do uso de laser pointer, que dá dor de cabeça em todo mundo, a proibição de fontes menores que 40 pontos e o que pra mim é o fim da linha, o pior de todos, o encerramento preguiçoso. Nossa, o slide de perguntas. Isso. Aquela pessoa que acabou de apresentar o plano de reestruturação da década, revolucionário, e aí encerra com um slide branco, ofuscante, contendo apenas um perguntas gigantesco.
Ou então o logo da empresa com um obrigado murcho embaixo. É um crime. A gente precisa categorizar isso não como um mero erro estético de quem não sabe usar o PowerPoint. É um crime contra a fisiologia da aprendizagem. Fisiologia? Como assim? Pega a regra da fonte tamanho 40, por exemplo. Não é uma implicância de design gráfico, sabe? É uma questão biológica de processamento de informação. Tá, me explica isso melhor. O cérebro tem uma largura de banda cognitiva bem restrita. Se o texto projetado está num tamanho 12 ou 14, quem está sentado lá no fundo da sala precisa semicerrar os olhos e fazer um esforço ocular ativo para decifrar a tela. Aham. No momento exato em que esse esforço visual começa, ocorre uma bifurcação na mente. O canal auditivo entra em modo de espera. Caramba! Então a leitura desliga a audição. Exatamente. A leitura paralela aniquila a escuta. O orador, que deveria ser o foco, o centro da persuasão, vira ruído de fundo enquanto a plateia tenta ler aquele textão na tela. Fica aquela competição desleal, né? Porque a leitura mental é sempre muito mais rápida do que a fala articulada. Sempre. E observando esses slides superlotados, com gráficos encavalados em cima de bullet points intermináveis, a sensação que eu tenho é de estar diante daqueles contratos draconianos, sabe? Impressos nas letras miúdas. Perfeita analogia. Parece que existe um pavor absoluto do mercado em deixar espaços vazios na tela. É a mentalidade da economia de papel, da época da máquina de escrever, transferida para o projetor. Espremendo tudo. Isso, espremendo cada detalhe e cada exceção jurídica num quadrado só por um medo paralisante de estar omitindo alguma coisa. E isso gera uma poluição visual que simplesmente afoga quem tenta entender a mensagem. Essa comparação sua com um contrato de letras miúdas evidencia o ponto central. Mostra muito a ansiedade corporativa de tentar documentar o mundo inteiro em 10 minutos. Exato, o famoso vou botar no slide só para garantir que eu falei. Só que a neurociência explica que o espaço em branco no slide não é um vácuo. Não é um desperdício de pixels caros da tela. Não. Não. O espaço em branco é literalmente o respiro que a mente da sua audiência precisa para fixar o que acabou de ser falado. O método carrega uma máxima libertadora, quase terapêutica mesmo. A presença humana é o prato principal. A projeção é só o tempero. Adorei isso. O prato principal é o humano. Os slides servem para iluminar o argumento, nunca para substituir quem fala. Se o material projetado pode ser lido e plenamente compreendido de forma autônoma por quem está na sala, então o orador virou um enfeite de luxo. E aquela reunião toda deveria ter sido um PDF enviado por e-mail, né? Exatamente. Poupava o tempo de todo mundo. E já que a gente falou sobre encerramento agora há pouco, o que o framework propõe para fugir daquela tragédia do slide de obrigado com fundo branco? Pois é, o encerramento vazio é um anticlímax narrativo absurdo. Imagina que a apresentação seguiu uma estrutura de arco dramático tipo um filme. O problema foi evidenciado, a solução foi demonstrada, a tensão chegou no pico máximo. Todo mundo atento. Isso. Nesse instante crucial, quando as mentes estão mais alertas, fervendo para testar a tese com perguntas difíceis, O que o orador faz? o orador joga uma tela morta na parede e corta o clima totalmente. O artigo do André Medeiros resgata a ideia brilhante do slide de contribuições. Como funciona na prática? A tese central ou a promessa de empoderamento inicial, ou a prova principal do argumento, deve ficar congelada na tela enquanto o debate ocorre. É manter a âncora da solução visível, iluminando a sala de reunião, enquanto as pessoas tentam achar brechas. Isso sustenta a autoridade de quem apresentou até o último segundo. Nossa, é muito mais poderoso, você não se despede, você ancora a sua ideia. Mas olha, limpar essa poluição e estancar os crimes visuais é uma questão de sobrevivência básica, né? Faz o chassi enferrujado pelo menos parar em pé na pista. É o feijão com arroz. Exato, mas não é suficiente para ganhar a corrida da persuasão. E é aí que a conversa atinge um outro patamar, quando o texto apresenta ao Winston Star, a estrela de Winston. É um framework para tornar ideias áridas completamente inesquecíveis. E esse framework é genial. Ele é composto por símbolo, slogan, surpresa, ideia saliente e história. Tem também a necessidade de cavar uma declaração de visão clara já nos primeiros 5 minutos. Mas o que mais me causa intriga, e onde a coisa fica super tangível, é a exigência do prop. O objeto físico. Isso.
o uso deliberado de um objeto físico no meio da fala para materializar um conceito, criar um choque de realidade e gerar uma tensão palpável na sala. É que a estrela de Winston combate diretamente o que a gente chama de amnésia institucional. Como assim, amnésia? Ideias abstratas, por mais brilhantes e milionárias que sejam, elas evaporam no trajeto entre a sala de reunião e a máquina de café. É verdade, ninguém lembra de nada depois de 5 minutos. Símbolos e slogans não são bobagens de marketing ou frases de efeito vazias. Eles são atalhos neurais. Eles encapsulam uma arquitetura complexa num nome de fácil repetição para que a ideia ganhe tração orgânica pelos corredores da empresa. A surpresa, por sua vez, serve para sacudir aqueles dogmas corporativos, forçando o público a recalcular rota mental. Tá, e o prop? E o objeto físico nessa história? O próprio é onde a comunicação cruza a linha e vira uma experiência marcante. O cérebro humano anseia pelo tangível, pelo toque. Um objeto na mão exige foco absoluto de quem está assistindo. Tira a previsibilidade do ambiente e é a prova definitiva de que aquele argumento não vive só numa planilha abstrata de Excel. Mas, olha só, aqui eu preciso levantar uma dúvida muito prática da realidade das trincheiras corporativas que quem está ouvindo deve estar pensando agora. Manda! Imagina os ambientes mais formais e conservadores que existem no Brasil. Um comitê executivo de um banco tradicional, ou sei lá, uma sustentação oral numa corte de apelação super engessada. Ambientes pesados. Muito. Chegar no meio dessa liturgia toda e puxar um objeto físico, um prop, da mochila, não acende um alerta vermelho? Não existe um risco imenso da pessoa soar como se estivesse fazendo um teatro amador ou vendendo produto na televisão de madrugada, destruindo a gravitas e a seriedade que a posição exige? Olha, é o receio padrão, eu entendo perfeitamente, mas ele nasce de uma falsa equivalência de que o tédio é sinônimo de seriedade. Ah, interessante. E não é. Ancorar um dilema jurídico ou financeiro denso numa evidência tátil perfura aquela neblina corporativa com uma agressividade muito eficiente. Mostrar atropela ou apenas argumentar. Tem algum exemplo prático disso? Vamos visualizar um cenário jurídico de responsabilidade civil, onde a discussão é uma falha microscópica num componente industrial, uma peça de metal que quebrou e causou um desastre. Tá, consigo imaginar. O advogado pode passar meia hora lendo laudos de engenharia, gráficos de resistência dos materiais e perdendo os jurados ou o juiz no meio de tanto dado técnico. Ou, no ápice do argumento dele, ele pode colocar o componente metálico fraturado de forma sutil, mas audível, em cima da mesa de madeira. Aquele som do metal batendo. Exato. O peso do objeto, o som do metal, o visual da falha geométrica. Isso transcende qualquer teatro amador. É a prova material se transformando no ápice da narrativa. É incontestável, né? A formalidade da corte exige decência e respeito, obviamente. Ela pune o exagero histriônico. Mas a liturgia jamais vai punir a clareza máxima. A tangibilidade executada com firmeza e propósito ergue um muro de autoridade que é quase impossível de ser derrubado só por argumentos retóricos bem polidos. É um checkmate visual. E sabe o que é louco? Essa urgência por se comunicar melhor não é um insight isolado no vácuo do mercado. O artigo do André Medeiros, lá no portal da Advoco Brasil, reflete um ecossistema muito mais profundo de transformação. É um movimento muito maior. Exatamente. Se você navegar lá pelas fontes, elas orbitam temas que parecem jargões tecnológicos super pesados à primeira vista, mas que, no fundo, estão amarrados na mesmíssima premissa. Discute-se a implementação de CRM por voz. Uma revolução por si só. O avanço matemático do valuation jurídico, a migração do famigerado spin selling para os escritórios de advocacia e como tudo isso opera na transição do contexto VUCA para a mentalidade BANI. É tipo uma enxurrada de conceitos que aponta para um único norte, né? A burocracia mecânica está sendo automatizada de vez, forçando o profissional a desenvolver inteligência de negócios pura. Essa leitura do ecossistema que você fez é fundamental. O artigo funciona só como a ponta de um iceberg comportamental imenso. A tecnologia chegou para assassinar a tarefa repetitiva. Pega a lógica do spin selling, por exemplo, que você citou. Sim, o clássico das vendas. SPIN é o acrônimo para situação,
problema, implicação e necessidade de solução. É uma metodologia hiper robusta de vendas investigativas. Por décadas, o advogado tradicional achava que vender seus serviços era sentar na frente do cliente corporativo e fazer um monólogo sem fim sobre teses jurídicas. Só para provar o quão inteligente, culto ele era. Exato. E o spin selling destrói isso. Ele ensina o profissional a fazer perguntas cirúrgicas, levando o próprio cliente a verbalizar a profundidade do problema que ele enfrenta e o impacto financeiro. Que seria a implicação na sigla SPIN, né? Isso, a implicação daquilo na empresa dele. Quando o cliente entende o tamanho do buraco por conta própria, ele mesmo chega à necessidade da solução. É a arte da persuasão através da escuta e da condução sutil. E isso, olha, é uma habilidade estritamente humana. A máquina não tem empatia investigativa, ela não sabe ler o clima da sala. E como aquele conceito do bunny, que está tão em alta, se encaixa nessa necessidade toda de reestruturar a comunicação? O bunny é basicamente o retrato do estado mental do mercado hoje. É um ambiente frágil, ansioso, não linear e incompreensível. A âncora principal dessa sigla para o nosso tema aqui é a palavra ansiedade. Ansiedade, tá. Os clientes corporativos e até os magistrados, eles estão operando com um nível crônico de ansiedade sistêmica. A avalanche diária de dados é simplesmente brutal. Quando o profissional chega numa reunião com um slide de 60 linhas de texto e uma oratória hermética enrolada, ele não soa genial. Ele soa como um fardo. Ele soa como mais um gatilho de ansiedade no dia daquela pessoa. Por outro lado, quando ele aplica a arquitetura do MIT... Fonte grande, sem enrolação. Exato. Fonte grande e promessa de empoderamento logo na abertura para acalmar o cérebro de quem ouve, objetos tangíveis e espaço mental para processamento. Ele se transforma num oásis de clareza narrativa, é o conforto cognitivo no meio do caos bunny. Nossa, genial. Conforto cognitivo. O que nos leva de volta ao elefante na sala. Vira e mexe, a gente vê na internet ou nos corredores aquelas previsões hiperapocalípticas dizendo que a inteligência artificial, por analisar jurisprudência em segundos ou redigir aditivos contratuais sem errar uma vírgula, vai causar a extinção do mercado jurídico ou da análise corporativa tradicional. A velha profecia do fim dos tempos. Isso. Mas conectando as pontas desse nosso deep dive de hoje, o raciocínio me parece ser exatamente o inverso. Totalmente o inverso. A IA não parece estar, na verdade, limpando aquele terreno baldio da burocracia interminável, sabe? Justamente para que o profissional possa tirar de vez os olhos das planilhas e voltar o foco total para o que realmente importa, que é a empatia tática, a leitura fria de uma sala de negociação e a orquestração estratégica que nenhuma máquina, por melhor que seja, consegue emular. O entusiasmo pragmático é a única postura lógica diante desse cenário todo. Temer a inteligência artificial, assumindo o papel braçal, é ignorar completamente o que de fato gera valor na intelectualidade moderna. Quando o CRM por voz escreve e cataloga a reunião sozinho, sem você digitar uma palavra, e a IA formata a linha do tempo do processo de fusão e aquisição num piscar de olhos, o terreno de fato foi capinado para você. O trabalho chato sumiu. A tecnologia hoje funciona como um assistente de pesquisa sênior, infatigável e gratuito. Mas a genialidade da execução continua e vai continuar isolada na biologia humana. A inteligência artificial não consegue ler aquela hesitação microscópica na pálpebra de um cliente que está prestes a fechar ou desistir de um acordo. Sensacional essa imagem. O robô não lê microexpressão de tensão. Não lê. Ela não sabe criar um silêncio tático e constrangedor após uma oferta agressiva da parte contrária. Ela entrega os blocos de construção já prontinhos e polidos. Mas a catedral persuasiva, no entanto, só pode ser erguida por quem tem a capacidade de alinhar mentes na sala. O mercado nunca esteve tão livre para o profissional ser puramente estratégico. E aqui mora o insight de ouro de toda essa nossa travessia de hoje. Nós estamos assistindo, ao vivo, à comoditização da mediocridade técnica. A IA simplesmente resolveu a base da pirâmide.
Elevou o padrão mínimo. O slide perfeitamente simétrico, a gramática impecável e a compilação exaustiva de leis que antes, custavam o sono de equipes inteiras de estagiários e júniores, hoje são o piso de entrada. A linha de base da qualidade foi jogada para a estratosfera. Não é mais diferencial, é obrigação. Winston assumiu o controle do ambiente, ancorar a narrativa num ponto inesquecível e prometer empoderamento com verdade. Os algoritmos já venceram a disputa da velocidade fria. É um choque geracional duríssimo nas métricas de talento, porque durante 30 anos o mercado premiou obediência cega e repetição de processos. Quantidade acima de impacto, né? Exato. O profissional de sucesso era aquele que parecia uma biblioteca ambulante, que decorava incisos de leis, que ficava até as 3 da manhã montando apresentações com dados infindáveis. Esse perfil exato está competindo hoje de frente com redes neurais que processam trilhões de parâmetros em segundos. E, sendo muito realista, vai perder de lavada. Não tem como competir no jogo da máquina. A glória, os honorários poupudos e as cadeiras de diretoria estão migrando muito rápido para os arquitetos de atenção. Profissionais que usam as inovações sistêmicas, desde diagnósticos automatizados de maturidade até os geradores de texto, não para se esconderem atrás delas como muletas, mas para alavancarem o próprio tempo e potencializarem o impacto da voz humana. O que obriga todo mundo a recalibrar o próprio GPS de carreira hoje mesmo. Deixando então aquele pensamento provocativo final, desconfortável, mas totalmente necessário para quem acompanha este nosso Deep Dive. E que reflexão a gente deixa hoje? Se as ferramentas mais baratas e acessíveis do mundo já constroem um motor, levantam as paredes textuais e formatam qualquer argumento esteticamente muito melhor do que um ser humano, a verdadeira e única reserva de mercado à prova de futuro pertence a quem sabe orquestrar narrativas magnéticas. A reflexão individual que fica martelando na cabeça é a seguinte: as nossas métricas diárias de produtividade e aqueles caríssimos programas de desenvolvimento contínuo das empresas estão realmente forjando líderes persuasivos, capazes de alterar a crença de uma sala lotada? É uma excelente pergunta. Ou continuamos gastando rios de energia produzindo em massa apenas leitores glorificados de telas, geradas por inteligência artificial, mentindo para nós mesmos de que a beleza de um slide é sinônimo de poder de influência? O motor de Fórmula 1 está ligado no box e a chave está na ignição. A pergunta é quem de fato tem a coragem e a habilidade para pilotar.